Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Lucy e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama A Cabana de Composição de Mahler. É uma história sobre sinfonias e orquestras, precisão musical, necessidade criativa, casas de campo e o orvalho nas folhas. Espero que vocês estejam gostando dos novos temas. Mandem sugestões se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu pesquisasse. Algum tema suave para contar uma história de ninar. Bem, aqui, se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história, ou talvez escutar um pouquinho mais o seu episódio favorito. E logo, logo, você volta a dormir. Esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir, ajeitar o travesseiro. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, puxe uma respiração profunda. E solte ela sem pressa, com a boca. Sinta a cama sustentando o seu peso. Mais uma respiração profunda. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Mais uma vez. Sinta a sua coberta com os dedos dos pés. Puxe o ar pelo nariz com calma, enchendo seus pulmões. E deixe o ar sair pela boca. Ótimo. Agora eu vou contar uma história para te ninar. A Cabana de Composição de Mahler. Primeiro, eu preciso te contar sobre Gustav Mahler, que talvez você já saiba quem é, mas não faz mal. Eu vou te contar como que
Eu entendo Mahler. Hoje em dia, Mahler é famoso por ser um grande compositor, um dos mais tocados e gravados por orquestras nesse século, por enquanto. Mas, em vida, Gustav Mahler já era famoso. Mas naquela época, era por ser um grande regente de orquestra, muito bom com óperas, não tão bom com membros da orquestra. O Mahler nasceu em 7 de julho de 1860, no que era, naquela época, o Império Austríaco. Ele era um regente rigoroso, meticuloso. Ele esperava e exigia exatidão de todos para que as muitas partes se unissem numa ópera, uma obra de arte sonora, transitória, exuberante. Ele arranjava a orquestra para construir um edifício sonoro, posicionando artistas e instrumentos nos palcos. Extraía da partitura o máximo possível com a orquestra. Extraía da arquitetura do teatro a melhor ressonância para os sons. Na virada do século XIX para o XX, uma época atribulada, Mahler tentava equilibrar a sua necessidade criativa com a vida do dia a dia. Uma mente tomada pelo gênio musical, anos à frente de seu tempo, convivendo com as exigências da vida em sociedade. Então, ele era regente de orquestra. Era seu trabalho, sua rotina. Mas até Mahler, o exigente, saía de férias. E era naquele momento que ele podia deixar para trás as funções de reger uma ópera, 1 ou 25, na cidade de Viena. Mahler passava suas férias de verão no campo, ao lado de um lago, entre montanhas, um cenário perfeitamente bucólico. Ele mantinha uma casa de veraneio para a família. E mais importante, para nós da posteridade, ele tinha uma cabana de composição
Ele teve 3 cabanas de composição, verdadeiramente. A primeira era às margens de um lago, na Áustria, onde ele trabalhava. A última, num vale na região de Tirol, no norte da Itália. A segunda cabana de composição foi onde mais sinfonias foram escritas. Era sempre uma cabana simples, um pouco removida da casa principal, para ter o prazer de caminhar pela natureza, de observar o orvalho nas folhas, de se afastar dos sons da vida moderna. Ali, removido de afazeres ordinários, ele criava, delineava e trabalhava sua música. Suas grandes composições. Durante 3 meses do ano, ele vivia numa vila de verão. Acordava cedo, caminhava sozinho e se recolhia à cabana de composição. Um ambiente simples, sem distrações, deixando o lago e o verão do lado de fora. Hoje em dia é possível visitar as cabanas. As 3 cabanas de composição de Mahler são pequenos museus sobre esse compositor. Os métodos de Mahler nos palcos foram foco de curiosidade e crítica, mas também, de formas mais amplas, os seus métodos de criação, de composição, são foco da curiosidade de criadores das artes até hoje. Na próxima vez, eu te conto um pouco mais sobre Mahler. A cabana de composição de Mahler. Primeiro, eu preciso te contar sobre Gustav Mahler, que talvez você até já sabe quem é, mas não faz mal. Eu vou te contar
como que eu entendo Mahler. Hoje em dia, Mahler é famoso por ser um grande compositor, um dos mais tocados e gravados por orquestras nesse século, por enquanto. Mas, em vida, Gustav Mahler já era famoso. Mas naquela época, era por ser um grande regente de orquestra, muito bom com óperas, não tão bom com membros da orquestra. O Mahler nasceu em 7 de julho de 1860, no que era, naquela época, o Império Austríaco. Ele era um regente rigoroso, meticuloso. Ele esperava e exigia exatidão de todos para que as muitas partes se unissem numa ópera, uma obra de arte sonora, transitória, exuberante. Ele arranjava a orquestra para construir um edifício sonoro, posicionando artistas e instrumentos nos palcos. Extraía da partitura o máximo possível com a orquestra. Extraía da arquitetura do teatro a melhor ressonância para os sons. Na virada do século XIX para o XX, uma época atribulada, Mahler tentava equilibrar a sua necessidade criativa com a vida do dia a dia. Uma mente tomada pelo gênio musical, anos à frente de seu tempo, convivendo com as exigências da vida em sociedade. Então, ele era regente de orquestra. Era seu trabalho, sua rotina. Mas até Mahler, o exigente, saía de férias. E era naquele momento que ele podia deixar para trás as funções de reger uma ópera na cidade de Viena, sem se preocupar. Mahler passava suas férias de verão no campo, ao lado de um lago, entre montanhas, um cenário perfeitamente bucólico. Ele mantinha uma casa de veraneio para a família.
e mais importante para nós da posteridade. Ele tinha uma cabana de composição. Ele teve 3 cabanas de composição, verdadeiramente. A primeira era às margens de um lago, na Áustria, onde ele trabalhava. A última, num vale na região de Tirol, no norte da Itália. A segunda cabana de composição foi onde mais sinfonias foram escritas. Era sempre uma cabana simples, um pouco removida da casa principal, para ter o prazer de caminhar pela natureza, de observar o orvalho nas folhas, de se afastar dos sons da vida moderna. Ali, removido de afazeres ordinários, ele criava, delineava e trabalhava sua música. Suas grandes composições sinfônicas. Durante anos, nas manhãs de verão, Mahler acordava cedo, caminhava sozinho e se recolhia à cabana de composição. Um ambiente simples, sem distrações, deixando o lago e o verão do lado de fora. Hoje em dia, é possível visitar as cabanas. As 3 cabanas de composição de Mahler são pequenos museus sobre esse compositor. Os métodos de Mahler nos palcos foram foco de curiosidade e crítica, mas também, de formas mais amplas, os seus métodos de criação, de composição, são foco da curiosidade de criadores das artes até hoje. Na próxima vez, eu te conto um pouco mais sobre Mahler. Durma bem.